Marcos, capítulo de número 8, versículo 32, diz a palavra de Deus. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Até aqui, os irmãos podem sentar. Conta-se que um jovem seminarista recebeu o seu primeiro convite para pregar a palavra. E ele estava muito empolgado e tinha certeza que seria uma bênção, pois ele havia se preparado muito para aquele momento. E ele sabia que seria realmente fascinante aquela mensagem, aquele culto, aquela pregação. Porém, ao contrário do que ele imaginou, a pregação foi um verdadeiro fiasco. Parecia que Deus o havia abandonado e nada saiu como ele pensou. Envergonhado, ele encerrou a mensagem e, de cabeça baixa, se retirou do púlpito, pois havia se dirigido ao púlpito com a Bíblia encostada no seu peito, de cabeça erguida, como se fosse um general, e saiu dali humilhado. Aquele homem de cabeça baixa nem queria ao menos cumprimentar os irmãos. O pastor insistiu para que ele fosse até a porta da igreja e cumprimentasse os irmãos, pois esse era o costume daquela igreja. E enquanto ele estava lá, de cabeça baixa, e cumprimentava os irmãos, um senhor passou por ele, lhe deu um abraço e cochichou no seu ouvido: se você tivesse entrado na igreja da forma que você saiu, você teria saído da forma que você entrou. Quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos que, conforme Paulo adverte a Timóteo, um dos maiores riscos que nós temos é enveredar pelo caminho de Satanás. Paulo adverte Timóteo para que ele tivesse o cuidado, para que ele não caísse no mesmo pecado de Satanás. Pedro, sendo discípulo e também apóstolo de Jesus, ele recebe de Jesus uma pergunta, um questionamento, e juntamente com ele os seus irmãos de fé e demais discípulos e apóstolos de Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os homens dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta. Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o enviado de Deus. Todos nós conhecemos o contexto dessa história. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi o Espírito de Deus. E aquilo, sem sombra de dúvidas, enche o coração de Pedro, pois, diante de diversas opiniões sobre Jesus, ele tinha a opinião correta. E não apenas por saber que ele tinha a opinião correta, ele tinha ciência agora, através do testemunho do próprio Jesus, que ele era guiado pelo Espírito Santo, que aquilo que ele fala não provém da sua mente, não provém da sua sabedoria, não provém do seu entendimento, mas é pela ação direta de Deus sobre a sua vida. É o Espírito Santo que lhe diz isso, é o Espírito Santo que lhe revela isso. E quando nós sabemos que temos a direção de Deus, precisamos ter também a consciência de que, de fato, isso é a direção de Deus e que não há em nós mérito algum. Como então saber lidar com essa situação? Em ser usado por Deus e saber que não há mérito em nós. É difícil para o ser humano conseguir conviver com isso, pois o ser humano, ele vive em busca de validação, ele vive em busca em prol de reconhecimento. E talvez Pedro, por um momento, achou que ele era mais do que o que de fato ele era. Tal qual o jovem da nossa história, Pedro assume uma posição
que não convinha a ele. E aqui nós aprendemos a primeira lição. Pedro, ele havia recebido a direção do Espírito Santo, mas a ação e a presença do Espírito Santo na vida do ser humano não anula a sua humanidade. Alguns minutos antes, Pedro falava direcionado pelo Espírito Santo. Agora Pedro fala com a sua carne. Pedro fala da sua mente, ao contrário do que se diz. Não havia uma atuação diabólica em Pedro. Pedro não estava possesso pelo diabo, pois a palavra Satanás significa simplesmente adversário. O que Jesus estava dizendo era que Pedro estava se colocando como adversário dele. Pedro não estava possesso pelo diabo. Então, a ação do Espírito Santo na vida do ser humano não anula a sua humanidade. Por isso, tantas advertências na palavra, nos dizendo: sede sóbrios e vigilantes. Nos dizendo: se vivem em espírito, andem também em espírito. Nos dizendo: aquele que cuida estar em pé, ou aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque Deus age, o Espírito Santo age, mas não anula a humanidade. Hoje eu posso falar guiado pelo Espírito, e amanhã eu posso estar externando a minha carne, a minha vontade, a minha opinião. Isso é importante nós termos em mente, para que não nos enganemos com nós mesmos, para que não nos enganemos com terceiros. Existem pessoas que na nossa mente são pessoas assim acima de qualquer suspeita. São tão usadas por Deus com cura, com revelação, com profecia, ou seja lá com o que for, ou na palavra. E são acima de qualquer suspeita. Mas a ação do Espírito Santo não anula a humanidade do ser humano. Pedro, se ele havia recebido a revelação do Espírito Santo minutos antes, ele deveria estar preparado para aquilo que Jesus iria revelar. E após a sua declaração, Jesus revela que ele seria preso e que ele seria morto. Pedro, então, como salvador da pátria, toma a palavra e diz: não deixes que isso aconteça contigo, Senhor. E o texto diz que Pedro repreende Jesus. Pedro precisava estar preparado para receber aquilo que Jesus tinha a lhe revelar. Pedro deveria estar em um nível um pouco mais elevado, afinal de contas ele acabara de receber uma revelação de Deus, uma revelação do Espírito Santo, uma ação direta do Espírito Santo. No entanto, Pedro falhou. Não existe ninguém acima de qualquer suspeita. Pedro falhou, Pedro fracassou. E nós precisamos estar em uma caminhada gradativa, paulatina, mas crescente. Precisamos estar hoje mais próximos de Deus do que estávamos ontem. Precisamos estar amanhã mais do que estamos hoje, mas será que isso é realidade na nossa vida? Será que o Espírito age hoje na nossa vida e amanhã nós já não damos mais espaço para que Ele venha atuar, para que Ele venha agir? Acredite, a presença e a ação do Espírito Santo não anulam a nossa humanidade. Então acredite, não se pode esperar muito, nem mesmo dos mais espirituais. Ainda ontem, antes de ontem, eu acho que era ontem, Cássia estava assistindo uma série contando a história da Flor de Lis. E eu vi alguns trechos. E uma pessoa que a princípio estava realmente acima de qualquer suspeita, uma pessoa que foi alvo de reportagens, uma pessoa que foi enaltecida e foi elevada à posição de deputada federal pelo trabalho que desempenhava. Porém, todos conhecemos a história, o desfecho da sua realidade. Hoje está presa, culpada, condenada por mandar matar o próprio marido.
Não existe pessoa acima de qualquer suspeita. Não se deve, não se pode esperar muito, nem mesmo das pessoas mais espirituais. Porque até mesmo as pessoas mais espirituais são feitos de carne e osso. E se não houvesse o risco e não houvesse o perigo, Jesus não advertiria a sua igreja: sede sóbrios e vigilantes, ou vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro precisava estar em um nível mais elevado. E se Pedro, após receber uma revelação direta do Espírito Santo, falhou, fracassou, que vamos pensar nós, de nós mesmos? Como vamos nós nos enxergarmos? Se Pedro falhou, imagine nós. O que fica claro para nós aqui é que quando Jesus, ele diz que vai ser preso, quando Jesus diz que vai ser crucificado, vai ser entregue nas mãos dos pecadores, aquilo reverbera a vontade de Deus. Aquela era a vontade de Deus. Mas o posicionamento de Pedro é o oposto daquilo que Jesus está falando. Então o que fica claro é que a vontade humana, ela está em constante oposição à vontade de Deus. Quantas vezes nós pensamos ou ouvimos pessoas dizerem: não, quando eu abandonar tais pecados, eu vou me firmar, eu vou me consolidar, eu vou me batizar. Não! A vontade humana está em constante oposição à vontade de Deus. Raramente, dificilmente nós vamos querer a mesma coisa que Deus quer para nós. Geralmente nós queremos o oposto daquilo que Deus quer para nós. Eis aí a luta descrita por Paulo em Gálatas capítulo 5. A luta interior, a carne militando contra o espírito. Nós queremos aquilo que Deus não quer, e Deus quer aquilo que nós não queremos. É assim que funciona. E esse episódio na vida de Pedro deixa claro para nós isso. A vontade humana está em constante oposição à vontade de Deus. E qual vontade nós seguiremos? Que posicionamento nós tomaremos? A Bíblia Sagrada diz que após ser chamado por Pedro, Jesus repreendeu Pedro. E repreendeu Pedro com palavras duras. Muito embora, como eu disse, Jesus não estava dizendo que Pedro estava possesso por um demônio. Mas a palavra que Jesus utiliza para repreender Pedro foi uma palavra dura. Mas entenda, repreensão não é sinônimo de rejeição. Jesus repreendeu Pedro, mas Jesus não rejeitou Pedro. Então nós vamos, ao longo da nossa caminhada, ser repreendidos por Deus muitas vezes. E felizes de nós se formos repreendidos por Deus muitas vezes, porque Ele corrige e castiga aquele que Ele ama. Ele açoita aquele que aceita como filho. E mesmo nas mais duras repreensões que Ele direcionar à sua vida, acredite, isso não significa que Ele te rejeitou. Isso não significa que Ele abriu mão de você. Afinal de contas, por você, Ele realizou o maior sacrifício. Muitas vezes, pela nossa humanidade, pela nossa fragilidade psicológica e emocional, nós não sabemos lidar com o silêncio ou com a repreensão de Deus. E acreditamos sim que fomos rejeitados por Deus. Mas Ele nunca rejeita a um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, diz o salmista no Salmo 51, versículo 17. Tantas quantas vezes, ao falharmos, ao sermos repreendidos por Ele, nos prostrarmos diante dEle, bálsamo suave descerá sobre a nossa cabeça, perdão virá sobre nós. Mas a repreensão será necessária, porque através da repreensão vem o aprendizado. Através da repreensão
vem o ensinamento. Pedro está começando na sua caminhada, na sua trajetória. Pedro está aprendendo. Pedro tem Jesus como seu mestre, como seu líder, como seu guia. Mas, ainda no começo, Pedro tenta assumir a posição de líder. Pedro tenta inverter os papéis. Quem é o mestre? Jesus. Quem ensina? Jesus. Quem orienta? Jesus. Quem direciona? Jesus. Pedro diz: espera aí, o senhor está equivocado, o senhor está enganado. Não é assim que as coisas funcionam, não deve ser assim. Será que muitas vezes você também não parou e não se pegou questionando Deus? Por que Deus fez assim? Por que Deus faz assim? Por que Deus age dessa forma? Se fosse eu faria dessa outra forma. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo várias vezes. Por isso que Ele é Deus, e não eu, e não você. Porque Ele tem a capacidade de agir da forma que age, e nós não temos, porque não somos Deus. Pedro tenta assumir uma posição que não é dele. Pedro não é líder, mas ele tenta agir como líder. Pedro está sendo guiado, e quem está sendo guiado não tem capacidade de guiar, porque ele não sabe qual é o destino, ele não sabe qual é o caminho, ele não conhece qual é o caminho. E às vezes isso tem sido muito comum. Pessoas que querem guiar quando estão precisando ser guiados. Pessoas que querem ensinar quando estão precisando aprender. Pessoas que querem aconselhar quando estão precisando ser aconselhados. É uma inversão de valores. E quando há inversão de valores, há um desequilíbrio. E quando há um desequilíbrio, há a estagnação, a paralisação. Não se cresce, não se desenvolve, não se prospera, não se alcança os objetivos. Jesus tinha algo preparado para Pedro no futuro, porém, era de fato no futuro. Pedro tenta assumir algo que não é dele naquele momento, uma posição, uma postura que não é dele naquele momento. Aprendamos a respeitar o tempo, porque há lições que apenas o tempo nos ensina. Há coisas que só vêm na trajetória. Há coisas que por mais que você leia 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 livros, você não vai aprender. Há coisas que fazem parte da experiência, há coisas que você só aprende na experiência. Entenda isso. Esteja mais pronto e apto para aprender. Pedro, nesse momento, o que Pedro se torna é um empecilho a que a obra de Deus se cumpra. A obra de Deus é: Jesus veio para morrer em sacrifício pelos nossos pecados. Pedro então diz: não permita que isso aconteça. E isso se repete lá no finalzinho. Pedro também, ao ser indagado por Jesus e ao ser notificado por Jesus que o negaria, ele diz: não, nem que eu precise morrer com o Senhor, eu não vou negar. Lá na frente, Pedro ainda tem resquícios desse posicionamento dele. Por isso que Jesus disse: no dia que tu te converteres, quer dizer, até no final da história, Pedro ainda está no processo. Isso significa que nós, muitas vezes, pelos nossos impulsos, pela nossa empolgação, nós também nos tornamos empecilho para a obra de Deus. E a pergunta é: nós mais temos ajudado ou atrapalhado? Nós mais temos contribuído? Ou que papel nós temos realizado ou assumido na obra de Deus? Muitas vezes, ao contrário do que nós pensamos, nós mais temos atrapalhado do que contribuído com a obra. Isso é para nós pensarmos, essa é para a nossa reflexão. Por quê? Porque Pedro não tinha essa consciência. Ele não sabia
que ele estava se tornando um empecilho à obra de Deus, mas ele se coloca contra a obra de Deus, inconscientemente. Então, às vezes, alguns posicionamentos, algumas posturas, algumas opiniões nossas também nos colocam como empecilho, como inimigos da obra de Deus. Quantas pessoas, muitas vezes, nós estamos conversando, falando de Bíblia, e nós dizemos, a Bíblia diz que é assim. Não, mas eu penso assim. Pessoas do nosso convívio, pessoas da nossa igreja também. Não, mas não é assim. É a sua vontade, é a sua opinião. Então você é uma pedra de tropeço. Você é um empecilho à obra de Deus. Se a Bíblia diz que tem que ser assim, você diz, não, não é assim, eu não concordo que seja assim, eu não faço dessa forma, então você é um empecilho. Você é um impedimento para que a obra de Deus aconteça. Nós não fomos chamados para dar a nossa opinião. A nossa opinião valia alguma coisa quando nós éramos donos da nossa própria vida. Quando nós abrimos mão da nossa própria vida, nós abrimos mão da nossa própria opinião. Nós também não fomos chamados para entender tudo, mas para aceitar, sim. Para admitir, sim. Não nos é dado o lugar de questionar. Não nos é dado o espaço e a oportunidade de questionar, apenas de obedecer. Os questionamentos que vêm não é contra o caminho. Os questionamentos que vêm muitas vezes na nossa mente é com relação à nossa trajetória, mas não um questionamento com relação à forma com que Deus conduz as coisas. A forma como Deus conduz as coisas é a forma perfeita, é a forma ideal, é a forma com que as coisas têm e devem ser conduzidas. Ele ainda seria líder, mas não era o momento, não era a ocasião. Ele precisaria passar por um tempo, por um estágio, por um período ainda. E ele só seria aquilo que ele queria ser naquele momento, no tempo oportuno. Então acredite, a sua hora vai chegar. Aprenda a esperar. Respeite. Um discípulo nunca será mestre de seu Senhor. Pedro queria ser mestre de Jesus. Um discípulo nunca será mestre do seu Senhor. Nunca. Isso é impossível. Então entenda. Há mais lições para você aprender do que opiniões para você dar. Há mais coisas para você aprender do que coisas para você ensinar. E todo aquele que se senta para aprender, sempre receberá de Deus um púlpito para ensinar. Todo aquele que não está disposto a aprender, nunca terá a oportunidade de ensinar. E não apenas a oportunidade, mas não terá o que ensinar. Se você não aprender, o que você vai ensinar? Aquele que recebeu de Jesus, minutos antes, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, se torna então uma pedra de tropeço para Jesus. O próprio Jesus diz isso em textos paralelos. Tu és para mim pedra de tropeço. Essa palavra não é para Pedro apenas. Essa palavra é para nós. É para nossa reflexão. Será que nós também não temos nos tornado em vários momentos da nossa caminhada pedra de tropeço para a obra de Deus? Será que não temos sido problema na obra de Deus quando fomos chamados para integrar essa obra? Quando fomos chamados para contribuir com essa obra? Quando fomos chamados para auxiliar nessa obra e cooperar com essa obra? A pedra que deveria ser uma pedra de fundação, uma pedra de estrutura, uma pedra de firmeza, se torna uma pedra de tropeço. E o próprio Jesus disse isso. E por que Pedro se torna uma pedra de tropeço? Porque toda pedra fora do seu lugar é um problema.
A pedra, ela é usada em vários lugares, de várias formas úteis, mas todas as vezes que ela está fora do seu lugar, ela se torna um problema, ela se torna uma dificuldade. E é exatamente isso. Pedro está fora do seu lugar. E todas as vezes que nós, enquanto discípulos de Cristo, e pedras vivas que compõem o templo espiritual, conforme o próprio Pedro diz na sua primeira carta no capítulo 2, quando nós, enquanto essas pedras, também estamos fora do nosso lugar, nós nos tornamos problema, nós nos tornamos empecilho, nós nos tornamos pedra de tropeço também. Nós somos as pedras vivas que compõem esse templo, que compõem esse trabalho, que compõem essa obra. Toda pedra fora do seu lugar é uma pedra de problema, é uma pedra de tropeço, é uma pedra que traz empecilho. Pedro se tornara, nesse momento, essa pedra. E após ser repreendido por Pedro em particular, Jesus, o texto diz, Jesus olha para os seus discípulos e repreende Pedro. Sai de perto de mim, Satanás, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Jesus foi repreendido por Pedro em oculto, mas Jesus repreende Pedro em público. Por que Jesus fez isso? Será que Jesus é antiético? Por que Jesus não chamou Pedro de canto, de lado, e não conversou com Pedro, e não explicou para Pedro? Não, Jesus expôs Pedro. E às vezes nós temos dificuldade com isso. Nós não queremos ser expostos. Nós falhamos, mas não queremos ser expostos. E por que Jesus repreende Pedro abertamente? Da mesma forma que Paulo orienta Timóteo, em 1 Timóteo 5,20, ele manda repreender o pecador publicamente para que os demais vejam e não cometam o mesmo erro. O que Jesus está fazendo também é didático. Jesus está expondo Pedro para que os demais não cometam os mesmos erros. Então, às vezes, Deus nos expõe entre aspas, no culto, para que o nosso exemplo sirva de lição para os demais. O diácono foi muito feliz quando ele, antes de cantar, ele disse, não pense que isso é indireta para alguém, porque muitas vezes Deus, através da palavra, ou através do louvor no caso, Deus expõe a nossa realidade, e nós nos magoamos, nós tomamos as dores, nós nos ressentimos, e Deus faz isso, e muitas vezes Ele faz isso para nos preservar de coisas piores, mas acima de tudo, para usar a nossa vida como exemplo, para que os demais não caiam no mesmo erro, não errem, não falhem, para que não sejam repreendidos também. Então nós não queremos ser repreendidos, mas falhamos. Naturalmente a repreensão, ela vai ser uma consequência dos nossos erros, das nossas falhas. Quando eu olho para essa atitude de Pedro, eu percebo quão muitas vezes nós somos tolos. Porque Pedro, inconscientemente, Pedro está lutando contra a sua própria salvação. E não apenas contra a sua própria salvação, mas ele está lutando contra a salvação de toda a humanidade. A salvação dele, a salvação da humanidade depende do sacrifício de Cristo. E Cristo está dizendo, eu vou fazer. E ele diz, não permita que isso aconteça. E na mente de Pedro, Pedro está cheio de razão. Pedro está coberto de razão. Ele acha que está certo. Então muitas vezes nós estamos trabalhando contra a nossa própria salvação. Na nossa opinião nós estamos corretos. Nós estamos convictos de que estamos certos. E inconscientemente nós estamos trabalhando contra a nossa própria salvação. Isso serve para nós reavaliarmos a nossa conduta, a nossa caminhada, mas acima de tudo, a nossa mentalidade. A Bíblia nos exige, o apóstolo Paulo nos exige e nos impõe, nos coloca que é necessário que haja em nós uma transformação de mente.
E isso é essencial para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pedro recebe essa repreensão de Jesus e 6 dias depois desse evento, Jesus leva Pedro, Tiago e João para um monte. E naquele monte, Jesus transfigura-se diante deles. E eles veem Jesus na sua forma divina. Eles veem a glória de Deus se manifestar através de Jesus. E Jesus está ensinando para eles aqui que o sofrimento que Jesus havia falado 6 dias antes resultaria em glória. O sofrimento resulta em glória. Se nós não estamos dispostos a passar pelos sofrimentos, se nós não estamos dispostos a passar pela abnegação, nós não estamos preparados para receber a glória. E nós estamos caminhando em direção a isso. O nosso destino eterno, a nossa realidade eterna, ou é essa ou é outra que você não vai querer, ou é outra que eu não vou querer. Será que nós conseguimos dimensionar e entender o que Jesus quis dizer quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Jesus estava falando da sua cruz também aqui. Jesus estava falando que uma cruz estava preparada para ele, que ele teria que enfrentar essa cruz. Nós queremos nos livrar da nossa cruz, nós queremos deixar de carregar a nossa cruz. Porém, ele está dizendo: a cruz é essencial, a cruz é necessária, o sofrimento produzirá a glória. Sem o sofrimento, a glória não virá. Você não chegará lá se você não sofrer aqui. E com isso, eu estou ensinando salvação por mérito. Com isso, eu estou dizendo que nós precisamos seguir os passos dele. Ele disse: um servo não é maior do que o seu senhor. Se o mundo me amou, amará vocês também. Mas se o mundo me odiou, também odiará vocês. Não espere aqui algo mais fácil, mais palatável do que aquilo que foi a realidade dele. Não será. Mas, porém, entretanto e todavia, o apóstolo Paulo, Romanos 8 e 18, diz que de modo nenhum pode se comparar a glória que há de ser manifesta com os sofrimentos que nós passamos aqui. Então, os sofrimentos aqui serão extremamente ofuscados pela glória que há de se manifestar. Mas os sofrimentos fazem parte, os sofrimentos são necessários. Jesus está ensinando para eles. 6 dias depois, o sofrimento resultará em glória. A lição que Jesus ensina aqui para os seus discípulos, e não apenas para aqueles, mas para nós também, é que a cruz conduzirá e proporcionará uma coroa. A cruz nos conduz à coroa. Que coroa? A coroa da vida. Que coroa? A coroa da justiça. Que coroa? A coroa de glória. Sem a cruz não haverá coroa. E sem coroa não há justiça, não há glória, não há salvação, não há vida. Então, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, entenda qual é o seu lugar, assuma o seu lugar e viva na posição que Ele te colocou.